Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início em nome de Nosso Senhor Jesus, a live de hoje, com as mesmas intenções de clarear mais a maneira dos entendimentos e para que possamos melhorar, colocar mais facilidades na aprendizagem. Então, hoje eu vou começar aqui, nunca fiz em nenhuma das lives, mas uma pequena poesia, no repente, acerca do que estamos fazendo. Então, começarei assim. Não é nada escrito, nada certo? É mesmo no repente. Eu peço a Deus nas alturas, acima da sepultura e de toda calamidade. Porque não deixa saudade quando fala em sofrimento. Esperamos vir no vento algo para nos ajudar, para que possamos acreditar e nisso poderemos seguir. Estamos cansados de ouvir tantas palavras ruins. Para você e para mim, isso nem nada interessa. Até perdemos a pressa de procurar progredir. Porque crer está no ouvir e ouvir no que falar. Mas se ouvimos bobagem, isso nos tira a coragem e até o jeito de andar. Se Deus existe por nós, é Ele a nossa voz e a nossa esperança. O mundo só quer vingança e nada de amor existe. Isso não é muito triste? É isso que eu estou falando. Alguém está acreditando, mas nem todos querem crer. Só acredita no que vê e por isso alguém perece. Não tem quem faça mais prece, não tem quem mais acredita. Às vezes ele imita alguém que até segue errado. Mas quem está acertado, isso não tem um preço. Mas eu digo, tem endereço. Basta você procurar. Porque aonde quer ir, pode até existir, mas você não pode chegar. Porque Deus é quem manda em tudo. Será que nesse absurdo ninguém pode ser revelado e deixar do seu lado para poder seguir em frente, colocar na sua mente somente as coisas bondosas, aquelas bem amorosas que faz o mundo feliz? É isso que sempre eu quis, mas às vezes alguém me impede, outros que me antecedem já vinha plantando mal. Isso levou a lugares que formou tremendos mares que vêm a nos impedir. Mas se você concluir tudo que eu estou falando, aqui não estou mentindo, apenas estou passando o que os seres que Deus envia na minha casa cada dia, são eles me ensinando. Amigo, o meu abraço, corta todos os embaraços, acredite em você, só assim pode crescer, porque outros não ensinam bem. Ninguém quer nada com ninguém, só Deus para você te ajuda. Quando pede, Ele acuda no momento oportuno. Segue em frente o caminho, você não está sozinho.
Basta acreditar que Deus vai te amparar. Prezado amigo, nós deveríamos ter algo sempre, todo dia, porque a nossa vida ela é regida por um único ser, Deus. E que ele tem os que com ele andam, falando no sentido espiritual, ele envia a nós a mensagem da hora. Não fica naquela mesmice, não, assim. Coisas que no passado falaram, minha avó dizia, eu sempre falo isso, meu tio que conta, um amigo me falou isso. Isso não vira nada, amigo, nada. Vou esperar que na próxima eleição entre alguém num lugar desse que estava aí e vai melhorar tudo. Não. Esqueça. Procure você mesmo encontrar com o autor de tudo. Esse que sabe tudo e pode todas as coisas. Você e ele. Certo? Tira a sua confiança de tudo que é falho, terreno, porque eles não têm acertos de 100%. E acertar um pouco já está dizendo tudo. Eu acertei uma parte. E a outra parte que você não acertou, será que ela não vem derrubar essa única parcela, talvez uma pequena parcela que você tenha acertado? O que mata a planta na lavoura não é só o inseto que vem, é também ervas verdes que têm sementes que, de igual modo, a planta que você plantou, ela também usa a chuva, o sol, o mesmo modelo de crescimento, mas por ser mais quantidade, mais qualidades, ela sufoca a sua planta e a mata, entendeu? Mesmo que você sabe que a planta que você plantou ia gerar o bem, alimento, ou algo assim de indústria, né? É ótimo. Mas a nociva parte, entre aspas, né? Porque, de certa forma, precisamos até dela, porque ela ajuda a adubar a terra, preservação do solo e tudo mais. Mas, passando na parte benéfica do que você está esperando os frutos do que você plantou. Mas uma planta, né, também não foi plantada, ela nasceu. Até nisso, a parte que vem te prejudicar, ela chega com mais facilidade em você. Não precisa nem você andar atrás. Para você procurar, tem até um ditado do mundo que o diabo, quando não vem, ele manda o secretário. Quer dizer, ele é atuante nas suas ações. Mas nem sempre acontece isso do lado bom que você tem esperado. Por quê? Quando alguém tem um monte de bens na mão, ele não tem coragem. Não todos, viu? Porque eu falo assim, porque quem fazer isso que eu vou falar aqui é uma minoria.
Porque tem alguém que ainda pega um pouquinho desse monte de bens que tem e dá para o outro, né? Mas tem pessoas que derramam os bens da sua mão de tanta quantidade, falando no termo total dos bens, mas o outro pode se acabar aos pés dele. Se a casa dele estiver molhando por causa de uma telha, ele tem condições para isso, mas ele não põe a telha. Ainda que sejam as pessoas lá dentro que estão precisando de ser ajudado. Às vezes tem até deficiente. Não. Ele quer tudo para ele, né? Ele acha difícil tirar e passar. Alguns até dizem mal, né? Que se dane. Não é isso? Agora, para chegar o mal na sua casa é a coisa mais fácil que existe. Mas para chegar o bem, ele tem que vir de uma pessoa boa, né? Mas essa parte são muito poucos que têm essas atitudes, e com isso, essa erva daninha do mal, ela vai proliferando e consegue te atingir. De certa forma, consegue te atingir. Viver num mundo como esse, meus amigos, só tem uma situação. Pense bem. Não tem outro escape. Você não pode acreditar numa pessoa, como ele também não acredita em você. Você não pode crer que ele está falando a verdade, assim também ele não crê que você está falando a verdade. E é assim. É uma guerra que não dá para, se você não parar para pensar, não dá para você enxergá-la, essa guerra. Ela é no sentido espiritual. O apóstolo São Paulo disse assim, não temos que lutar contra a força da carne, mas contra as potestades do ar. Por que ele falou assim? Ele referiu a um mundo espiritual místico e referiu que a carne não gasta luta, basta que você se defenda. Você se defendendo da primeira vez e não deixando que chega a você esse amigo não conhecido, não tendo analisado o proceder, o caráter e tal, isso é fácil. Escolha os amigos a dedo, como se diz o ditado. Aquele que Jesus falou, o próximo, que vários pregadores estão pregando, ensinando para a pessoa, o próximo é atacado e avarejo. O próximo é o próximo. E para você tornar alguém o seu próximo, você tem que saber quem é esse próximo. Você já pensou você pegar uma coisa nociva, porque você não adivinha, não adivinhamos, né? E colocar a sua proximidade, colocá-lo bem perto de você? Quem gostaria de morar paralelo a um mau vizinho? Ninguém, certo? Porque um dia ou você ou ele vai ter que mudar. Às vezes dá para tolerar, tudo bem. Que às vezes você esteja fazendo essa pergunta. Se eu for mudar assim, de todos, assim que eu encontrar, eu moro de aluguel e eu vou ver com a mala nas costas, tá certo você. Às vezes temos que tolerar. Mas tem situação que você muda, ou ele te mata, ou você vai perder a paciência uma hora e vai fazer com ele.
certo? Eu cansei de ver essas coisas acontecerem. E ameaças, que às vezes não chegou a acontecer, mas houve isso. Ou você para ou eu acabo com você. Olha, eu vi acontecer uma coisa que eu vou passar para vocês. Alguns pregadores podem dizer, isso não é pregação do evangelho, está contando. É claro, porque ele não vai gostar, porque são revelações, são ensinamentos que dá para ser aproveitado, e não a repetição vã, que Jesus disse, não useis de vãs repetições. Por que Jesus falou isso? É porque não vai a lugar nenhum. Você falar 100 vezes a mesma coisa, e se fosse só 100, durante os ensinamentos que temos recebido acerca de Deus, já foi muitos milhões de vezes a mesma coisa. Tá igual aquela música, todo dia a mesma coisa, e sem proveito nenhum. Então, a gente tem que mostrar na prática o que a gente viu acontecer. Vou falar aqui sobre o mau vizinho que eu estava falando, sobre coisas que chegam na sua casa que te importuna, ou que nós o importunamos a ele, né? Que às vezes deixamos de fazer o exame, por isso nós colocamos a culpa no outro e tiramos a nossa. É assim que funciona, e não tem outro jeito, certo? Tem. Se você procurar corrigi-lo a você mesmo, examinar os seus feitos e o do outro, não julgar precipitadamente. Então, um certo vizinho gostava muito de som, e o seu som era de alta fidelidade, e ele abriu o volume no último. E de vez em quando ainda tinha uma propaganda no som dele que dizia assim, veja se o meu som, aquele vozeirão bonito do cara falando, é igual ao seu. O meu é muito melhor. E aí parou essa propaganda um pouquinho, zoeira. E tinha um vizinho que ele suportou por muito tempo, mas aí a mãe dele estava na reta final da história desse mundo, né? O médico falou, ó, leva para casa e vai dando esses remédios, porque se você ficar aqui, simplesmente vai ocupar um leito. Porque agora não tem mais, né? Leva para casa. E ele, como não tinha condições financeiras, porque quando é rico, fala, não, leva para os Estados Unidos e acabou o papo. Você não dá conta, mas eu não vou deixar ver a minha mãe morrendo assim. Tem muitos que tomam decisão, vai juntando a família, vai pedindo alguém, mas não faz esse trabalho de levar para casa para morrer em casa, como diz. E ele, no dia que a mãe dele estava pior ainda, ele pensou, minha mãe hoje vai morrer, né? Ele foi lá no som do vizinho. Chegou lá, oi vizinho, oi. Oh, eu queria que você pelo menos baixasse o som um pouquinho. Eu trouxe a minha mãe, segundo o médico, para morrer em casa. E o seu som está muito forte. Está tremendo os vidros da minha janela. Eu estou muito triste. Tudo bem, o som está na sua casa, ele era muito educado. Mas eu estou com a minha mãezinha lá, né, daquele jeito lá. Será que você não podia baixar um pouquinho? Ele disse, olha, se tivesse jeito de artear mais, pôr mais alto, eu poria, porque a casa é minha, o som é meu, custou muito caro e foi eu que paguei. Eu não pedi dinheiro a você. Fica na tua casa, porque nós temos uma divisa de lotes, de imóvel, de muro. Você está do seu lado, aliás, não tinha muro. Entre os dois ainda não tinha muro. Você está do seu lado, eu estou do meu. Você passar para dentro um palmo é meu. Quem manda sou eu. E eu não vou passar o seu. Ele era muito desaforado. E aí, ele voltou.
deixou um aviso para ele. Falou, vou marcar no relógio 15 minutos e se você não parar o som, porque ele já tinha chamado a polícia e eles não o atenderam. Esse negócio liga de madrugada, quando o som tiver não sei o quê, nós vamos lá. Nem sempre. Quase sempre é mentira. E aí, então, eu estou falando isso com experiência, amigo. Eu não estou falando mal da lei, estou falando de nada. Eu só estou falando das coisas que acontecem. Um dia os ladrões estavam roubando na minha casa, eu liguei 8 vezes para a polícia e eles não foram. Não foram. Sabe o que eu tive que fazer? Encarar os bandidos. Eles poderiam até ter me matado. Porque senão ele levava minhas coisas tudo. Certo? Então, tá aí o que você não pode confiar em ninguém, a não ser em Deus. Você pode fazer parceria, até quando dá certo. E depois vai estudando a situação da pessoa. Eu falo sempre nas minhas lives, você é o psicólogo da sua vida e o cientista da sua vida. Então, tem que ser assim, meu amigo. Nós estamos no mar de cobras. E aí ele disse para ele, falou, olha, eu vou marcar no relógio 15 minutos. Se você não calar o seu som, que agora eu não quero só que baixa mais. Eu estou desesperado com a minha mãe. Eu venho calá-lo. E não duvide. Não sei se ele marcou no relógio, só sei que ele foi na casa dele, pegou uma espingarda e chegou e rufou o som do cara do tiro. Esbagaçou tudo. E falou assim, agora tem um outro próximo aqui para você. Certo? Diz para mim, pelo menos, que o seu som custou caro e custou o seu dinheiro, que eu não ajudei a pagar. Fala. Aí ele não calou só o som, como calou o cara também. Não estou incentivando ninguém a erro, eu estou contando acontecimentos. Onde pode chegar a sua paciência ou a paciência de outros acerca de nós. Para viver num mundo como esse, não é necessário obrigatoriamente que você seja parceiro de qualquer. Porque o próprio Deus mandou fazer a escolha. João, nas cartas de João, ele disse, apartais das pessoas que andam desordenadamente, apartai, sai fora. E disse mais, não receba na sua casa. E se encontrar pela rua, nem saúda ele, não, nem sauda. Ele não está falando de modo geral, ele está falando que você faz a pesquisa. Tem pessoas que não compensam. Se você, olha, tem pessoas de qualidade tão má, tão suja, que se alguém ver entrar na sua casa constantemente, na rua vai sair que você é igualzinho a eles. Esse é o evangelho do reino, meu amigo. Um evangelho que ensina com profundidade. Certo? Agora, se aquele elemento, que era o filho daquela mulher que estava ali na fase terminal, tivesse condições financeiras para ter mudado de perto dele, nem que fosse pagar aluguel em uma casa, eu diria que era o caminho mais certo que ele pegou, porque eu sou do bem. Mas ele não tinha outra solução, gastando tudo que tinha com a mãezinha. Que talvez ele amava a mãe dele diferenciado do que aquele bandido que estava com aquele som, que estava desrespeitando até um doente da casa. Certo? E aquele que do som lá, talvez ligaria o som até no ouvido da mãe, se a mãe fosse dele lá, e deixava que ela se explodisse. Alguém chegou em Jesus e disse, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Em Jesus. Veja a resposta. Por que você me chama bom? Bom, só há um
que é Deus. O Filho de Deus falou isso. Agora eu vou anunciar, faça isso, os próximos. Não, ele disse o próximo. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Isso significa, o que você quer para você, é claro, você não vai querer uma desgraça para você. Você vai querer para você que a sua casa esteja em paz e que você tenha as coisas que você deseja. Então, ele estava passando assim. Então, desejo para o seu próximo, desse mesmo jeito. O que quereis, ele disse, Jesus. O que quereis que os homens vos façam? Faça primeiro. Para você ter direito de cobrar caráter, bom caráter, você tem que ser um deles. Agora, aqueles que são mau caráter, já tem a turma deles, né? Ele ajunta um público facinho. Agora, o bom caráter, meu, se você vê o trabalho que dá, primeiro você tem que analisar. Se ele descobrir que você está pesquisando a vida dele, ele vai na sua casa e briga com você. Você está entrando na intimidade dele. Agora, o outro não. O outro lado, quanto mais elogiar que ele é o bicho, ele é o cara, ele faz isso, ele faz aquilo, dá até filme. Tem gente colocando no cinema, fazendo filme. Há alguém dentro do nosso país e outros países que matou tanto. Fizeram filme dele. E o povo gosta de assistir com efeitos especiais e tudo, com todas as honras de pipoca e tudo, não é? Mas raramente você vê um filme de pessoas que estão fazendo bem. Muito raro. Eu nem sei se existe em sua íntegra. Nem sei se existe. Mas, deve ter, né? Então, mas, porque tudo que não presta parece ser mais gostoso. Tudo que não vale nada parece ser mais agradável à vista. Certo? E geralmente são esses que falam, vêm apregoando a nós vantagens. Deus vai cobrir a sua casa com a torre de bens. É do meio desses que vem também o perigo, né? Desculpa. É porque, sabe por que disso? Porque você acha que o diabo ia escolher qualquer pessoa para poder mandar para arrasar a nossa vida? Ele vai procurar aquela parte que Jesus chegou a dizer, olha, vai ser tão complicado que, se possível for, enganariam até os escolhidos. É tão forte a enganação, Jesus estava falando, que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. O que ele diz com isso? Porque o escolhido, malandros, não engana não. Engana não, meu. Sabe por quê? Porque Deus está com esses escolhidos. E quem faz essa escolha? Deus que escolhe. A Bíblia dá como muitos chamados, poucos escolhidos. Está indo direto a Deus, não está? Mas quem faz essa escolha somos nós. O próprio Deus disse um dia, escolhei a quem servais. Escolha é sua. Tem dois caminhos, um largo e outro estreito. Escolhe o caminho. O largo você vai viver amplamente, você vai fazer o que você quer, quem manda em mim sou eu, se atravessar o meu caminho, a coisa vai pegar. Parece bom, né? Parece bom. No largo pode até, segundo o caráter, pode até arrumar uma vida financeira melhor, né? Melhor, entre aspas, para ele. Ele acha que é.
Agora, quem é que quer andar apertado no caminho? Mas vem um provérbio e diz, é muito melhor você viver num cantinho de águas furtadas, que até a água é pouca, e comendo um bocado seco, quer dizer, qualquer comida, que não seja tão especial, do que você comer manjar na casa do rico e não ter sossego. Certo? Viver humilde, viver na nossa, entre nós e Deus, é a melhor opção. E sempre eu gosto de referir nessa palavra que eu vou dizer. Nunca confie no homem, porque foi Jesus que disse, tá? E faça um exame em você mesmo e não aceite terceiros te ensinar a ir ao céu. Porque tá para nascer o homem aqui na terra que sabe essas coisas. Como eu digo, apareça um santo com milhões de anos, mostra um santo. A gente acha na Bíblia, como foi na live de ontem, homens escolhidos por Deus para ser o começo de uma geração santa, que fez da casa dele um prostíbulo. Ninguém consegue, agora eu vou usar uma palavra pesada, ninguém consegue ficar santo aqui. Porque quem disse isso não é eu, não, foi Deus, que ele olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Nenhum. Se eu dissesse que alguém fique santo aqui, eu estaria falando contra Deus. Eu estava chamando Deus de mentiroso. Certo? E a razão que eu falo sempre, não fique esperando que um presidente, um prefeito, um deputado, seja ele lá das quantas, vai fazer que esse mundo fique feliz, fique bom, porque não vai. Porque ainda que ele entra lá com boas intenções, aqui ó, esse aqui ó, compra até a mãe dele, ele vende. Eu estou dizendo ele, já para não falar eles, tá bom? Porque aí ficava fora de ética, né? Porque, como eu digo sempre, não é todos, é uma minoria que prestam e que o resto não vale nada, certo? Mas eu não estou dando nomes de pessoas, até porque eu não tenho esse direito de fazer julgamentos, certo? Mas diga que eu estou mentindo. Quantas vezes você já confiou que alguém ia liderar a sua cidade ou o seu país, que ele cumpriu tudo que ele falou quando veio te conquistar? Quando vem na casa das pessoas, como eu já disse em lives, ele vem oferecendo até a visita de São Pedro. Se você falar, não, mas só se São Pedro chegasse, quer dizer, eu estou exagerando um pouco, mas fazendo gozação mesmo. Ele era capaz de falar, não, o Pedrão lá sabe como é que é, né? É meu xará, eu trago para você. Rapaz, eu tenho que ir para trabalhar, eu alugo distância. Não, eu ganhando, eu te dou um carro zero. Que isso, rapaz? Esse outro que foi antes de mim aí foi um patife. Eu não. Só falta falar eu. Foi Deus que enviou. Deus não mexe com político, não, amigo. Até porque Deus odeia mentiroso. Ele disse: o mentiroso é filho de Satanás. Satanás não tem filho, como eu tenho dito, mas o adotou. E foi isso que Deus usou. O camarada que passou a ser filho de Satanás. Agora eu faço a pergunta: você acha que um dia Deus vai pegar um filho de Satanás e colocar para reger uma coisa do bem, ou pelo menos salvar esse indivíduo? Jamais. Então, é isso, amigo ouvinte. Eu
Eu sinto muito. Quando eu queria falar de algo assim mais profundo, mas tem coisas que é tão profunda que até eu me afundo se eu falar, entendeu? Então, fale com Deus para falar com você, mas não põe terceiro para vir te ensinar esses reboleios, essas maneiras, esses atalhos. Faz isso que Deus vai gostar de você, que você alcança tal coisa, que a sua casa enche de bênção. Eles não têm bênção, nem para eles. Porque se eles tivessem, a maior bênção que chegaria a eles era uma revelação para deixarem de mentirem e de enganar a população. Certo? Eu sei que no mundo, se me deixarem ir por mais um tempo, vai ter muita revolta contra mim, porque os que são contra a verdade é muito mais do que os que são a favor. Mas, amigo ouvinte, eu peço a você que, em nome de nosso Senhor Jesus, me ajude a passar a verdade às pessoas, que você até ganha ponto com isso. Porque é tão profundo, é tão forte, que muitos vão ter eu como um louco. Mas o apóstolo São Paulo falou que alguém teria eles lá já daquela época como loucos. Ele disse, mas não importa. Me convém salvar alguém pela loucura do que falo. O apóstolo São Paulo falou. Então eu não sou infalível com essa loucura de jeito de expressar. Eu sei que isso pode acontecer. Mas, por favor, deixa o like e compartilhe. Inscreva-se no canal, porque isso aumenta a força, aumenta a minha segurança no canal, certo? E aumenta um trabalho que às vezes você nunca pensou em fazer, ajudar a passar as revelações. Eu sei que algo para você não vai servir para nada, talvez só para te irritar, mas para o outro é uma carapuça na cabeça, certo? E você fazendo isso, você está ajudando, né? Por um mundo bom nós não vamos conseguir, mas pelo menos tirar a nossa culpa de não ter avisado. Faça isso, por favor, e eu te agradeço. Senhor nosso Deus, aquilo que for possível ser feito aos nossos ouvintes, acerca da sua vida, no perigo de acidentes, nos seus bens, na sua maneira de viver. Eu peço, Senhor, que o mesmo que eu peço para a minha casa, que o que puder ser feito, não desmanchando, não querendo tocar bruscamente a sua imagem, Senhor. Perdoa os nossos erros, dos ouvintes que nos ouvem. Leva a cura, Senhor, aos seus parentes. Ajuda-os pelos seus enviados. Agradecemos os santos anjos do Senhor que nos ajude nas revelações e que também o cerque essas pessoas que têm dedicado a ouvir as palavras. Eu agradeço o Senhor acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.